Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs presentes na Catedral Diocesana de Nossa Senhora de Guadalupe, aqui em Estância, a você internauta que nos acompanha pelas redes sociais, que a graça e o amor de Deus possa entrar nas nossas vidas e que no dia de hoje possamos fazer uma oração, uma elevação de preces a Deus de uma forma sincera, de uma forma diferente, como pede a liturgia de hoje. Assumir ela nas nossas vidas de uma forma humilde. Caríssimos irmãos e irmãs, o 30º domingo do tempo comum nos apresenta um tema que é essencial à vida do cristão. Essencial. Sem este tema, sem esta prática, o cristianismo morre, o cristianismo não existe. Vocês saberiam dizer qual é esse tema? O tema da oração. O tema da oração. É o tema, é o modo como nós estabelecemos o nosso diálogo sincero com Deus. O que é o cristianismo, o que é aquilo que nós professamos aqui no dia de hoje, se não existe o diálogo com o divino. E o diálogo com o divino se chama oração. E no dia de hoje nós vemos aqui a oração que agrada a Deus. Oração que agrada a Deus. E Jesus nos ensina algo muito essencial sobre a oração e a relação com Ele. Ele conta uma parábola que é simples, bem curta, pequena, mas ao mesmo tempo profunda para as nossas vidas, quando realmente, de fato, nós a aplicamos. Ele conta a história de 2 homens que sobem ao templo para rezar. Um, o fariseu, o outro, o publicano. E os 2 rezam, mas apenas um que ali se encontra presente sai justificado. Não é posição social, não é cor, não é raça, nem aparência religiosa que conta diante de Deus. Não são as vestes que nós estamos nos nossos corpos mortais que serão consumidos pelas traças e as baratas. Quando eu falo traça e barata, eu falo com uma experiência muito ainda visível na minha mente. Eu já contei para vocês uma vez que com 10 anos de idade, eu estava no cemitério, no sepultamento da minha avó, e de repente os médicos legistas chegaram lá para fazer
uma necrópsia. E de repente, quando abriram o caixão, eu ainda vejo aquela cena de muitas baratas, milhares de baratas saindo do caixão, né? Aí eu sempre lembro das traças e das baratas, aquilo que o Evangelho também, em outras ocasiões, falam, né? Mas não é nossa aparência, não é nossa classe social, mas a sinceridade de coração que cada um de nós temos diante daquilo que é sagrado, e aqui a oração. Podemos separar aqui esta reflexão refletindo os dois comportamentos. Primeiramente, a atitude do fariseu, uma oração autossuficiente, que representa aqui o homem que confia em si mesmo e que acha que pode comprar a salvação com as suas boas obras. Ele começa a oração aparentemente com a gratidão, com agradecimento. E olha, às vezes é uma oração bonita, é uma oração que aos nossos ouvidos, ao nosso coração, ocasiona uma comoção. Mas se adentrarmos nela e se formos ver realmente a sua essência, vamos ver que é uma oração vazia. O que é que o fariseu, como é que ele começa a oração? Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Eu não sou como Maurílio, eu não sou como Irma, eu não sou como Davi, eu não sou como Maria. Eu sou muito melhor do que esses aí, muito melhor. Olha para eles, olha a vida deles, olha como eles se comportam. Olha só, é assim a oração do fariseu. Mas, na verdade, ele está se comparando. Ele aqui está julgando e se colocando acima dos demais, como se eu fosse melhor do que Maurílio, Irma, Davi e Maria. Eu não sou melhor do que ninguém. O fariseu sempre se comporta como aquele que é melhor, como aquele que está em um patamar superior, como aquele que está acima dos outros. E sua oração é um espelho onde ele admira a si mesmo e não estabelece de forma nenhuma um diálogo com Deus. Ou seja, ele acha que pode comprar Deus. Ele acha que pode comprar Deus com as suas obras. Ele acha que Deus está observando o dízimo que ele dá, né, de todos os seus bens, o jejum que ele faz 2 dias na semana, etc, etc, etc e tal. Mas caridade passou longe dele. O amor passou distante dele, porque o julgamento esteve presente. Quantas vezes também nós corremos este risco? Quantas vezes nós nos comportamos como fariseus, muitas vezes dito por Jesus como sepulcros caiados, quando pensamos que somos melhores que os outros, que Deus nos deve algo porque fazemos o bem, porque usamos a fita do apostolado da oração, porque colocamos a fita da confraria do Rosário, porque queremos colocar a fita das filhas de Maria, porque queremos nos encher de fitas para aparentemente ficarmos vistos pelos outros, mas o nosso coração está muito distante de Deus. Aqui foi só um exemplo, gente. Não leve para si, não é? Ninguém não leve para si isso. Mas um exemplo. E assim falo com todas as pastorais e movimentos da nossa paróquia e com nós padres, com os bispos. Quantas vezes talvez agimos assim? Mas Deus, e olha só, Deus não escuta a oração do orgulhoso, pois ela não passa do teto. Ela não passa daqui, ó, e vai ficar presa ali, tá vendo? Ela vai ficar presa no teto da catedral. Embora o teto da catedral seja alto,
Aí talvez até tenhamos a impressão de que nossa oração chegou a Deus, porque estamos na igreja catedral, mas o teto é tão alto que você não viu que ela ficou ali presa. E por que ficou presa? Porque talvez o nosso coração esteja cheio de orgulho. Mas olha aqui a diferença, o publicano. A oração do coração humilde, assim poderíamos definir. O publicano, ao contrário, nem ousa levantar os olhos ao céu. O que é que ele faz? Ele baixa a sua cabeça. E por que baixa a sua cabeça? Porque talvez tenha vergonha diante de Deus. Tenha vergonha dos seus pecados. Tenha vergonha do mal que fez ao próximo. Tenha vergonha de tudo aquilo que fez de ruim. E ele sabe que é pecador. Ele reconhece as suas limitações e sabe que precisa da misericórdia de Deus. Talvez aquela pessoa que sente lá no último banco, que até esteja envergonhada de estar aqui, mas se coloca com humildade diante de Deus. E sua oração, ela não é eloquente, ela não tem palavras bonitas, palavras que satisfaçam o ego dos literários, dos doutores, dos magistrados, mas é uma oração uma oração simples, curta e verdadeira. Simples, curta e verdadeira. Muito simples. Meu Deus, tende pena de mim, que sou um pecador. Curtíssima. E com certeza o seu interior vai orando também. É a oração do coração arrependido, da alma que reconhece sua fragilidade. E Jesus conclui, não é? Este voltou para casa justificado. A justificação. A justificação. Deus, ele resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E toda a Sagrada Escritura, do início ao final, nos ensina isso. Nos remete a isso sempre. Nos remete ao amor ao próximo, nos remete à graça que Deus também concede aos humildes. Lá no Antigo Testamento, no livro do Eclesiástico, que é a primeira leitura de hoje, diz o seguinte: a oração do humilde atravessa as nuvens. Ultrapassa esse céu da catedral e sobem e vai até as nuvens, chega até a Deus. Na segunda leitura, que é a história da carta de São Paulo a Timóteo, também mostra essa humildade quando Paulo ele diz: não se gloria em si mesmo, mas na força que vem de Deus. A nossa força, ela não parte de nós. A coragem, ela pode até partir de nós, mas a força não, a força de Deus. É Deus quem nos conduz. Não são os nossos méritos, até porque Deus não precisa da nossa oração. Quem precisa da nossa oração somos nós para a nossa salvação, não Deus. A nossa oração é um diálogo que estabelecemos com Deus para pedir humildemente o quê? A nossa salvação. O humilde não é o que se despreza, menospreza, mas o que se reconhece como criatura e se abre à ação do seu Criador. Deixa-se transformar, deixa mudar o seu interior. A oração verdadeira, caríssimos irmãos e irmãs, ela não é um discurso bonito, mas é uma entrega confiante ao seu Criador. Não é se justificar diante de Deus, mas é se colocar diante dele com a verdade. É se colocar diante dele não com máscaras, não com aparências que não nos pertencem, mas é ir desmascarado. É ser sincero, é ser objetivo. E quantas máscaras nós precisamos usar, às vezes para o outro, para mostrar uma imagem que não é a nossa, para mostrar uma religiosidade vazia que não nos pertence.
Nós não devemos ser seres vazios. Temos fraquezas? Temos. Temos dificuldades? Temos. Temos força? Temos. Mas temos que derrubar as nossas máscaras. Ninguém aqui é perfeito. Eu, ainda lembrando do nosso estimado, saudoso, o Papa Francisco, não é? Ele, em uma de suas homilias, muito simples sempre, muito direto, muito prático, ele foi bispo em Buenos Aires, teve contato com comunidades muito carentes, muito pobres, e Francisco não falava muitas vezes como alguém que estivesse em um trono, em uma sede, na sede da igreja, mas falava como se falasse para os seus paroquianos. E em um dado momento ele dizia bem assim, não é? Quando falava dos padres: padre é igual a avião, só se torna notícia quando cai, não é? Eu lembrava do caso do padre do Mato Grosso, de há 15 dias atrás, que muitos de nós, fiéis católicos, passamos a repostar a desgraça, a queda do padre. Muitos de nós aqui, muitos. E aí você poderia bater a mão no seu peito agora e dizer bem assim: perdoa-me, Senhor, pelo pecado que eu cometi. Porque a gente só fala do outro quando o outro cai. A gente não tem a capacidade de elogiar o outro, de confortar o outro, de conduzir o outro muitas vezes a Deus, mas a gente tem a capacidade de acusar, de condenar sempre os outros. E foi propício essa fala dele, porque realmente o padre está lá no seu interiorzinho, a vida inteira desconhecido, ninguém conhecia. De repente, quando caiu na tentação, caiu no pecado. Aqui nós não estamos eximindo o padre de culpa nenhuma, teve a sua culpa, mas se tornou notícia. E o pior, se tornou notícia por muitos de nós, cristãos católicos, que vimos aqui, que nos aproximamos da confissão, mas não contamos os nossos pecados como deveríamos contar, de uma forma sincera, e que muitas vezes nos aproximamos até da Eucaristia. Quanto erro nós cometemos? Nós nos comportamos constantemente como fariseus, porque não reconhecemos os nossos erros, mas somos capazes de apontar o erro dos outros. A humildade, caríssimos irmãos e irmãs, é a porta da graça. Quem reconhece sua pobreza interior é capaz de acolher o amor de Deus em suas vidas. Quem reconhece a sua miséria, as suas dificuldades, as suas mazelas, é incapaz de acusar e condenar o outro. Porque assim como o outro, também nós somos pecadores. E isso vale também para a nossa convivência. Quem se acha superior aos outros, fecha o coração. Quem é humilde, abre espaço para o perdão, para o diálogo e para a paz. Temos que rezar com o coração. Rezar com o coração. Neste domingo, Jesus nos convida a entrar no templo com o coração do publicano. Deixa o fariseu lá fora agora. Que você tenha entrado hoje aqui com o coração do publicano. A melhor oração é aquela que nasce da verdade, da confiança. E digamos juntos como ele: Senhor, tende piedade de mim, que sou pecador. Repitam: Senhor, tende piedade de mim, que sou pecador. Bora repetir? Senhor, tende piedade de mim, que sou pecador. Que essa atitude de humildade nos acompanhe em nossa oração, em nossa convivência e em toda a nossa caminhada cristã. Lembrem-se,
A humildade é o caminho mais curto para o coração de Deus. Repitam. A humildade é o caminho mais curto para o coração de Deus. A humildade é própria daquele que se reconhece pecador. A humildade é própria daquele que não é capaz de julgar o outro, que não julga o outro. Que sejamos humildes de coração para que possamos ganhar os céus. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,